Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Nossa aula de hoje é a polaridade das ligações e polaridade das moléculas, mas nós vamos utilizar um aplicativo fabuloso para que vocês possam compreender isso melhor. Apontem a câmera nesse momento para essa tela, preferencialmente dê um pause nesse vídeo aí e aponte a câmera para você fazer a leitura desse QR Code, porque digitar esse texto aí ninguém merece, não é? Então faça a leitura e aproveite e entre nesse aplicativo que ele é muito bom. Vamos lá? Bem, estamos aqui na tela do nosso aplicativo, que você deve ter aberto aí também, né? Então preste atenção, a tela mostra o seguinte, olha aqui, ó, dois átomos, vou clicar aqui. O que vocês estão vendo é um átomo A e um átomo B. Então, o que você vê aqui embaixo? Olha só, átomo A em amarelo, eletronegatividade, e átomo B em verde também eletronegatividade. Observe que nessa escala eu coloquei a mesma eletronegatividade para ambos. Mas o que está acontecendo aqui? Existe uma ligação entre A e B. Está aqui essa ligação aqui, olha, que está aqui, que estou girando em torno do centro dela. Esse tracinho que está aí. Mas observe que à medida que eu aumento a eletronegatividade de B, vou aumentando, começa a aparecer um vetor. Um vetor apontando para o átomo mais eletronegativo. E ao mesmo tempo também começa a aparecer uma carga que se chama carga parcial. No caso aí é uma carga parcial negativa em B e uma carga parcial positiva em A. Agora eu vou diminuir a eletronegatividade de A. Olha só, o vetor aumenta mais e a carga aumenta mais. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que à medida que aumenta a eletronegatividade de um dos átomos e a outra diminui, eu estou aumentando a diferença de eletronegatividade. Então, o que acontece é que vai haver uma deslocalização eletrônica. Os elétrons vão ficar mais próximos de B do que de A. Repare que quando eu coloco essa escala de cor aí, que vermelho é o polo negativo e preto é o polo positivo, se eu aumentar a eletronegatividade de A se aproximando da de B, tá? E se eu diminuir a eletronegatividade de B se aproximando da de A, essa diferença de cores indicativa de potência eletrostática, carga positiva e negativa, ela vai sumindo. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que essa ligação, nesse momento, entre A e B, ela não possui polos. Então, essa ligação é classificada como uma ligação covalente apolar. O que é uma ligação covalente apolar? É aquela em que não há diferença de eletronegatividade entre os átomos. À medida que eu aumento a eletronegatividade de B, essa ligação começa a se tornar uma ligação polar. Observe, vai aumentando o vetor, aumentei a eletronegatividade de B ao máximo. Vou diminuir ao máximo a eletronegatividade de A. Estou diminuindo. Olha lá. Essa ligação se torna muito polar. Então, o que é agora uma ligação covalente polar? É aquela onde há diferença de eletronegatividade entre os átomos. Ela pode ser uma ligação muito polar ou uma ligação, por exemplo, pouco polar. Mas o que importa é que, se houver diferença de eletronegatividade entre os átomos constituintes da ligação, ela será uma ligação covalente polar. E se não houver diferença de eletronegatividade entre os átomos constituintes da ligação, ela será uma ligação covalente apolar, porque não tem polo. Agora eu vou fazer uma outra simulação interessante contigo. Aqui embaixo está escrito campo elétrico, que é lado direito, né, o lado direito. Eu vou colocar um campo elétrico aqui. Observe que tem uma placa positiva e uma placa negativa. Vou girar essa molécula. Olha só que interessante.
Onde eu coloco, ela para. Correto? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar desse jeito e vou aumentar a eletronegatividade de B. Olha para cá. Estou aumentando a eletronegatividade de B. O que aconteceu? A ligação deixou de ser apolar e passou a ser polar. Você não está vendo, mas eu vou soltar o dedo da tela. Quando eu soltar o dedo da tela, olha o que acontece. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Olha lá. O que aconteceu? O B, como possui um potencial eletrostático negativo, ele possui uma carga parcial negativa, ele é mais eletronegativo que A, conferiu a essa molécula como um todo também uma polaridade. Ou seja, esta ligação, por ser uma ligação covalente polar, ocasionou, em função da diferença de eletronegatividade entre A e B, polos nessa molécula. Existe o polo negativo, eu vou aumentar lá, e o polo positivo, olha só. E o que acontece? Como a ligação aí era uma ligação polar, a molécula passou a apresentar um polo. Vou girar aqui, ela vai voltar para o lugar, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha. Não adianta. Ela fica submetida ao campo elétrico aí. Se eu igualar a eletronegatividade, a ligação torna-se apolar. E aí, como ela torna-se apolar, repare, onde quer que eu coloque, olha, ó, ela vai ficando. Porque se a ligação aqui é apolar, a molécula é apolar. Será que eu posso dizer, olha só, pensa aí, será que eu posso dizer que sempre quando a ligação for polar, a molécula vai ser polar? Bem, eu garanto para você que quando há dois átomos, A e B, isso ocorre. Se a ligação é polar, a molécula é apolar. E quando há mais átomos? É isso que nós vamos ver agora. Eu coloquei agora uma molécula com 3 átomos. Átomo A e átomo C ligados ao átomo B. Observe que aí embaixo na escala a eletronegatividade é a mesma, de A, B e C. E vou ligar o campo magnético aqui, ó, campo eletromagnético, campo elétrico, como você quiser. Se eu mexer no C, o que eu mexo é o ângulo da ligação, tá certo? Então, para eu girar essa molécula, eu tenho que clicar no B e girar em cima do B. Estou clicando no B. Olha, onde eu girar, ela vai ficar. Perfeito? Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse campo elétrico e vou aumentar a eletronegatividade do átomo C. Observe que começa a aparecer um vetor entre A e C. Tá vendo? E você diz, Caio, mas tem 2 vetores. Tem um CAI, olha só. Tem um vetor preto e um vetor amarelo. O que quer dizer isso? Eu vou te mostrar. Vou aumentar a eletronegatividade de A. Estou aumentando. Olha lá. O que esse vetor amarelo indica? Ele indica a resultante. Repare, à medida que eu aumento a eletronegatividade de A, e quando ela se torna exatamente igual à eletronegatividade de C, a resultante é a bissetriz desse ângulo aí. E o que acontece? Eu vejo uma carga parcial negativa no A, uma carga parcial negativa no C e uma carga parcial positiva no B. Vou ligar o campo. Olha só que interessante. Liguei o campo. Olha a molécula como o polo positivo aponta para o polo negativo. Quando eu digo isso, eu estou falando o polo positivo da molécula aponta para o polo negativo do campo elétrico. Por conseguinte, o polo negativo da molécula, que são esses 2 aí, A e C, apontam para o polo positivo do campo elétrico. Eu posso girar à vontade, vou girar a molécula, ó, vou girar. Repare, eu tinha mudado o ângulo aqui. Vou girar, ó, fica para lá, olha. Vou botar aqui em cima, ó. Então aqui eu tenho uma molécula e que as ligações são polares. Os vetores em preto são os vetores de momento de dipolo. O vetor amarelo é o vetor resultante, é o mi resultante.
E nessa molécula, eu tenho nela aqui ligações polares e a molécula é polar. E eu continuo com aquela questão. Será que, se por acaso todas as ligações forem polares, a molécula sempre será polar? Por enquanto, sim. Mas olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar e vou mudar o ângulo aqui. Olha à medida que eu mudo o ângulo, como a resultante vai diminuindo. Olha aqui, ó, até um ponto que a molécula fica com 180 graus entre os ligantes. Olha bem, 180 graus. E quando fica com 180 graus, a molécula ela não apresenta mais Mi resultante. Por que não apresenta mais Mi resultante? Porque os vetores possuem a mesma direção, porém sentidos opostos e a mesma intensidade. Então, quando esses vetores possuem a mesma intensidade, e por que eles possuem a mesma intensidade? Porque a eletronegatividade de A é igual à eletronegatividade de C. E a partir desse momento, um vetor contrário ao outro, com a mesma intensidade, vai se anular. Então, esta molécula passa a ser uma molécula apolar. Você vai dizer, mas eu estou vendo os polos negativos e os polos positivos. Só que na análise vetorial, estes vetores se anulam. Repare que quando eu boto 90 graus, eles não se anulam. Olha aqui, ó. Mas à medida que eu vou aumentando esse ângulo para 180 graus, some aqui esse vetor e eles se anulam. Tanto é que quando eu coloco aqui no campo, olha só, eu vou girar o campo, ó, tá vendo? O que vai acontecer é que esse campo vai parar mais ou menos assim, olha. Aqui, ó. Beleza? Nada mais vai acontecer. Agora, se eu mudar o ângulo, eu vou começar a ter resultante. Olha para cá. Tem uma resultante. Olha lá, como a molécula começa a ser polar. Então, nem sempre uma molécula com ligações polares será uma molécula polar. Se esses vetores se anularem, olha lá, a molécula é apolar. Ela vai chegar a um equilíbrio em que vai ficar assim, olha. Então, vamos resumir. Se por acaso todas as ligações nessa molécula forem apolares, a molécula também é apolar. À medida que aumentamos a eletronegatividade de alguns átomos e ocorre diferença de eletronegatividade entre eles, o que pode ocorrer aí? A formação de vetores de momento de dipolo, ou momento dipolar. E você observe que se esses vetores não se anularem, vai haver um vetor resultante, que vocês estão vendo aqui em amarelo, olha. Vou girar a molécula, não importa para onde eu gire, vai ter essa resultante sempre na bissetriz desses dois vetores pretos. Os dois vetores pretos são o momento dipolar da ligação. O vetor amarelo não, o vetor amarelo ele é a resultante desses dois vetores pretos. Então, o vetor amarelo ele é o vetor resultante dos momentos dipolares de todas as ligações dessa molécula. Se há vetor resultante, essa molécula ela é polar. Mas nem sempre uma molécula que possui ligações polares será uma molécula polar. Se eu, por acaso, colocar o ângulo aqui 180 graus, observe que essa molécula possui ligações polares. A ligação entre A e B é polar. Olha o vetor lá, momento de dipolo. O vetor B e C também existe. Por quê? Porque entre B e C há diferença de eletronegatividade, mas não há resultante. Cadê a resultante? Aquela resultante estava aqui, olha, em amarelo, ó, olha aparecendo aqui. Não há resultante. Por que não há resultante? Porque esses vetores possuem a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. Eles se anulam. E como eles se anulam, a molécula é apolar.
Então, quando uma molécula é apolar, ou quando todas as ligações são apolares, estou falando todas as ligações são apolares, assim, ó, apolares, ou quando as ligações são polares, mas esses momentos de dipolo se anulam. Ou seja, a soma vetorial dos momentos dipolares de todas as ligações é igual a zero. Quando é que uma molécula é polar? Quando ela possui ligações polares. E a soma vetorial dos momentos de dipolo de todas as ligações é diferente de zero. Está aparecendo aqui em amarelo. Olha. É isso. Então não confunda ligação polar com molécula polar. Às vezes a molécula possui ligações polares, mas ela é uma molécula apolar.